Amém. Igreja do Senhor, abra comigo as vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Versículo 2, a partir do verso 2. E depois lá no capítulo 6. Se você tiver dificuldade de encontrar ele, pode olhar aqui no guarda-chuva. Diz assim, versículo 2: que veio a mim um dos meus irmãos, ele é um de Judá. Então perguntei pelos judeus que escaparam e dos que restaram do cativeiro e a seca de Jerusalém. E disseram: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão fendidos e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, me acertei e chorei, e me lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a dignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai, nós temos pecado. De todo nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, e nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, das palavras que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos, e cumprireis então, ainda que os vossos rejeitaram, esteja nas extremidades do céu. De lá juntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para fazer ali habitar o meu nome. Agora, Neemias capítulo 6. Depois você vai voltar para o primeiro novamente. Neemias capítulo 6, versículo 15. Neemias capítulo 6, versículo 15. O texto bíblico vai dizer assim: e acabou-se os muros ao 25 de Elul. Elul, que, irmãos, é o calendário hebraico, é agosto a setembro, em 52 dias. Vou ler novamente. E acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de agosto a setembro, em 52 dias. Amém? Feche os teus olhos, meus irmãos, mais uma vez. Pai, fala conosco. Aqui está a tua igreja, o teu povo, que veio ouvir a palavra do Senhor. Eu sou tão somente um vaso e de barro, Deus, mas eu coloco à disposição do Senhor, para que o teu Espírito Santo possa falar conosco através da minha vida, Pai. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento. Não permita que nada venha roubar a atenção do teu povo, da tua igreja, mas que o Senhor possa revelar nesta noite um oculto escondido, Pai, e que possamos sair daqui, meu Pai, sendo direcionados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, toda a sua atenção. Esse texto aqui de Neemias é um texto que muitas vezes nós já ouvimos várias vezes, mas tem muitas histórias, muita coisa para nos ensinar através da vida desse homem. Eu preciso voltar um pouco da história para você entender aonde eu quero chegar. Te peço a tua paciência, porque nem todo mundo às vezes conhece histórias bíblicas, e eu, como pastor, por aquilo que Deus me deu, às vezes é necessário eu voltar um pouco atrás para introduzir a mensagem, para você entender aonde eu quero transmitir algo para você. Esse texto vai nos dizer que sobre Neemias, sobre o povo de Israel, no tempo do profeta Jeremias, o povo de Israel estava vivendo uma vida em pecado para com Deus. Deus levantou muitos homens, principalmente o profeta Jeremias, para que pudesse fazer esse povo voltar para Deus. Só que eles ignoravam as mensagens, as profecias que Jeremias
você executar aquilo que Ele chamou para você fazer. Deus não erra de interesse, não. Muitas vezes nós achamos que nós somos incapazes de fazer aquilo pelo qual Deus nos chamou. E às vezes nós olhamos para o chamado de Deus para nós e dizemos: Deus está enganado. Não, Deus não erra, Deus não engana. Se Deus te chamou, Ele te prepara, Ele te capacita, Ele coloca recursos na tua mão para você cumprir aquilo que Ele colocou no teu coração para você fazer. Neemias agora está no palácio. E a Bíblia diz que Neemias sempre serviu o vinho para o rei. Neemias é aquele tipo de pessoa que era alegre. E em um certo momento da vida de Neemias, quando ele vai servir o vinho para o rei, ele está triste. Porque a notícia de Jerusalém entristeceu o coração dele. E o rei percebe. Porque Neemias é aquele que estava todo dia sorrindo, irmãos. E quando Neemias está triste, aquilo ele deixa se mostrar pelo seu rosto. Pois a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então a gente conhece o ser humano muitas vezes pela forma como ele está, a sua expressão. Então quando alguém está triste, abatido, é natural que o seu rosto demonstra a sua tristeza. E quando alguém está com o coração alegre, feliz, é naturalmente também que ele demonstra através do seu semblante. Neemias agora está servindo o rei, como de costume. Só que o rei observa e diz: epa, tem alguma coisa errada. Neemias é um camarada que está rindo todo dia, agora está triste. Escuta o que eu vou dizer: tem pessoas que vivem amarguradas a vida toda. O dia que está passando por um problema, ninguém sabe o que está passando. É como se fosse algo normal. Neemias não, Neemias está lá servindo o dia. E o dia que Neemias mudou, o rei observou. O rei viu que tinha algo diferente na vida de Neemias. E naquele momento o rei vai fazer uma pergunta para Neemias: Neemias, você não está doente? Deve ser tristeza de coração. E a Bíblia diz que Neemias ele fica com medo. Porque o rei da época tinha poder da vida e da morte. Alguém triste grande o rei poderia ser executado se o rei assim quisesse. Só que Neemias agora vai expressar para o rei aquilo que está no seu coração. E a Bíblia diz que ele vai orar. Aquela oração que você não tem tempo de você entrar no quarto, dobrando o joelho. Não, eu chamo de oração relâmpago. Aquela oração que você olha o pensamento, alguém te faz uma pergunta e você precisa ter sabedoria para como responder aquela pergunta. Porque você não tem tempo. Não tem tempo de dizer: não, espera alguns dias para orar. Não, a resposta é agora. Só que Neemias, para chegar diante do rei, ele passa 4 meses orando e jejuando. Irmãos, ele não chega diante do rei de qualquer forma. Porque nós temos que entender, irmãos, que tem batalhas que nós vamos vencer é através da oração e do jejum. Porque tem situações que estão na mão de pessoas. E a Bíblia diz em Provérbios que o coração do rei está na mão de Deus. E Deus inclina para onde quer. Ou seja, tem situação, tem pessoas que você precisa ter. Seja de uma autoridade, eu sempre aprendi. Antes de você chegar diante de qualquer pessoa, que você precisa de um favor, de uma autoridade, ou qualquer outra pessoa, ore a Deus, jejue a Deus, clame a Deus, para que Deus possa mover o coração da pessoa e a pessoa possa ser favorecida por favor. Neemias está passando 4 meses orando e jejuando. Não é alguém que vai chegar diante do rei de paraquedas, não, ele se prepara. Porque tem projeto ali na tua vida que você tem que se preparar. Tem pessoas que têm sonho, mas não se preparam. Tem pessoas que têm desejo, mas não se preparam. Não, irmão, você precisa se preparar para aquilo que você deseja, para que quando a oportunidade chegar, quando a porta abrir, você pode atentar para a porta e dizer: eu estou preparado para esse momento, eu me preparei para esse momento. Tem pessoas que não se preparam, pede a Deus, mas não se prepara. Porque como que Deus pode fazer algo com você ou por mim se você não está preparado para entrar naquela porta? Há uma certa história de 2 fazendeiros que precisavam de chuva. E eles oraram a Deus, mas um dos fazendeiros teve um comportamento diferente. Um dos fazendeiros foi lá e preparou a terra da sua semente. E o outro não, ficou olhando. Os dois orou, mas um teve a atitude, teve fé. Eu orei hoje, vou plantar, acreditando que Deus vai mandar chuva. Tem muitas pessoas assim que oram, mas não agem. Você precisa orar, mas você precisa se preparar, porque a oportunidade pode chegar numa
Mas não é porque a gente tinha coração duro, não. É porque cada um tem pessoas que choram facilmente. Entendeu? Tem aqui o irmão Fabrício, irmão Val, irmão, ele chora muito fácil, até queria chorar um pouco, né? Só que esse aí não é. Mas eu chorei tanto quando eu era menor, quando eu era criança, que depois parece que as lágrimas secou. Mas não, a gente tem um coração, a gente chora. Então o que acontece? Neemias ali agora está orando, jejuando, lamentando, está chorando, porque a dor faz você chorar. Mas tem um momento na vida que a gente tem que parar de chorar, tem que levantar a cabeça e dizer: a vida não acabou, a vida não parou por aqui, eu tenho que continuar prosseguindo. E assim Neemias fez. Ele orou, ele chorou, ele expressou o seu sentimento, e agora ele tem a oportunidade do rei de expressar a sua necessidade. E o rei pede: o que você tem? Ele vai responder: ó rei, como eu poderia não estar triste? A cidade do sepulcro dos meus pais está destruída, está tudo acabado agora. E o rei pergunta para ele: Neemias, o que você quer que eu te, o que você quer de mim? E ele vai pedir: Senhor, eu quero que o Senhor me dê oportunidade, me dê autorização para que eu possa reconstruir os muros daquela cidade. E assim a Bíblia diz que o rei vai permitir. Só que ninguém fala o que? De matéria-prima. Precisava de madeira, precisava de materiais para que pudesse ir até Jerusalém e reconstruir. Porque se Neemias não tivesse no palácio, ele não teria condição financeira para ir até Jerusalém e reconstruir. É por isso que eu digo: às vezes Deus te coloca você em lugar abençoado economicamente, ou em qualquer lugar
capítulo 2, do versículo 11, versículo 10, diz assim: o que ouvindo Sanbalate, o Horonita, Tobias, servo de Horonita, desagradou, com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Para por aqui. Muitas vezes na vida, quando você se decide levantar para fazer algo relevante, vai ter muitas pessoas que vão se opor a você. Não pense que as vitórias vão chegar economizadas, não. Porque enquanto você não estiver fazendo nada, ninguém vai se preocupar com você. O dia que você levantar e dizer: eu vou mudar minha vida espiritual, eu vou me levantar, eu vou começar a fazer aquilo que eu tinha que começar a ter feito há muito tempo. Se prepare, que vai levantar opositores para querer parar você. Mas você nunca deve esquecer: maior é o Deus que te chamou, maior é o Deus que apontou o dedo para você e te escolheu, maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita lá no mundo. Maior é Deus. Porque quando nós não estivermos fazendo nada, irmão, ninguém vai se preocupar com nós. A partir do momento que você começa a querer se levantar e dizer: eu quero, então basta na minha vida e mudar toda a minha história. Basta, cansei, não quero mais saber para mim. Não pense que o inimigo das nossas almas vai ficar de braços cruzados, vai olhar para você e vendo você crescer sem se opor. Não, mas uma coisa é certa, sempre aprendi: o mal ele só vai até onde Deus permite, em nenhum centímetro a mais. E você precisa entender também que você não está só. Tem anjo de Deus para te guardar, para te fortalecer. E quando você estiver fraco, a mão do Todo-Poderoso virá sobre você e te fortalecerá. E quando você não tiver força para caminhar mais, Ele virá até você, te colocará você no colo e andará com você para mostrar para mim e para você: tu não estás sozinho. Tu não estás só. O inimigo agora vai ficar o quê? Invocado, porque eles queriam ver Jerusalém destruída. O diabo quer ver pessoas na miséria. O diabo quer ver pessoas na ruína. O diabo quer ver famílias na ruína. E muitas vezes, quando nós nos colocamos como atalaia, como mensageiro de Deus, para que sejamos uma bênção na vida de outras pessoas, o inimigo vai levantar e não vai se agradar. Só que Neemias tinha o quê? Um objetivo. Neemias tinha um propósito. E quem tem objetivo, irmãos? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa distrai. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa distrai. Mas quando alguém tem um objetivo, quando é alguém determinado, pode levantar o que for, capeta, demônio, a pessoa diz: eu não vou parar, eu tenho fé, eu tenho determinação, eu tenho objetivo, eu tenho propósito, eu tenho algo, e eu vou chegar onde eu determinei que eu vou chegar. Tem pessoas que é determinada até quando os problemas não se levantam. Não, irmão. Não tem como ter vitória se não tiver guerra. Não tem como, irmão, nós vemos a manifestação do poder de Deus se não tiver batalha para nós enfrentarmos. Não tem. Só que Neemias foi. E os inimigos agora ficam irritados. E quando Neemias chega naquele lugar, eu não vou dar lá não para nós ganharmos tempo, irmãos. Está no capítulo 2 aí, no versículo 12 adiante. Quando Neemias ele chega naquele ambiente, naquele lugar, ele vai observar como está a situação. Ele não fala nada para ninguém. Aquilo que estava no coração dele. Escute o que eu vou dizer. Tem situações que você tem que guardar com você por tempo. Neemias no capítulo 2, aqui que eu estou falando, no versículo 11, versículo 12. Neemias agora ele vai chegar naquele ambiente e ele vai ver aqueles cômodos. E ele vai lá observar, só que ele não vai falar nada para ninguém o que ele ia fazer naquele lugar. Muitas das vezes, nós temos que aprender, às vezes, irmãos, fechando um pouco, com toda a educação, a nossa boca um pouquinho. E às vezes parar de falar para todo mundo aquilo que está no nosso coração. Começamos a falar no ar, falar pro B, falar pro C, daqui a pouco a pessoa corre na sua frente e vai lá e faz aquilo que você desejava fazer. Não é que você não possa
sua estratégia. Tem muitas pessoas que fazem os seus projetos sem se preparar. Muitas vezes nós observamos negócios, vemos que pessoas tendo sucesso, progredindo, e na mente de muitos diz: não, eu vou fazer isso porque eu vou arrebentar. Pode arrebentar, mas é uma preparação. Porque muitos negócios não vão, porque muitos são aventureiros que acreditam que vai fazer e vai acontecer. Não, precisa de uma preparação, precisa de um plano, precisa de um projeto, precisa se preparar para aquele momento. Neemias agora ele observou como está ali, e ele pensa com ele mesmo, dizer: por onde eu vou começar aqui agora? Por onde eu vou começar esse projeto, esse plano aqui agora? Aí depois que Neemias vai falar com os moradores de Jerusalém para que pudesse reconstruir aquele mundo. É tão interessante, irmãos, presta atenção no versículo 19 do capítulo 2. Você com a Bíblia aberta, olha para você ver que os inimigos de novo. E ouvindo Sanbalate, Horonita, Tobias, um servo amonita, Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram. Que é isso que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? Então respondi: o Deus do céu, que nos fará prosperar, nós os seus servos, e nós levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, e nem justiça, e nem memória em Jerusalém. Sabe isso aqui, irmãos? Muitas vezes vão zombar, vão criticar daquilo que está no teu coração para você fazer. Pastor, mas eu não respondo às críticas. Continue trabalhando, continue exercendo aquilo que você está no teu coração, porque o propósito do diabo é fazer você parar, é fazer você se desanimar, é fazer você largar a mão. Neemias aqui agora está sendo zombado, criticado. Como que ele responde às críticas? Orando a Deus. Tem muitas pessoas que perdem tempo e não respondendo as críticas. Não, a melhor maneira de você responder crítica e zombaria é dobrando o teu joelho no chão e levando até a Deus, para Deus entrar na sua batalha e guerrear por você. Tem muitas pessoas que querem bater a crítica do outro. Não, irmão, deixa criticar, deixa zombar. Pastor, eu não respondo a crítica zombando, orando a Deus, falando com Deus. Deus está zombando, Deus está machucando, Deus está doendo, mas eu levo até o Senhor para que o Senhor trabalhe a meu favor. Não, irmão, não perca tempo batendo boca, respondendo crítica ou zombaria de pessoas que está querendo paralisar você. Porque há duas coisas que eu aprendo: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, e ninguém joga pedra em cachorro morto. Porque não é ameaça para ninguém. Árvore que não dá fruto, irmão, não produz nada. Cachorro que está morto é inofensivo. Então, se está criticando, se está zombando, é porque está vendo em você a possibilidade de crescer, de produzir, de ter resultado. Mas uma coisa é você está zombando, está criticando, continua trabalhando, porque quanto mais critica, mais você cresce. Quanto mais zomba, mais Deus está dando crescimento para você. Só que é tão interessante, se você continuar lendo aí no capítulo 4, que os inimigos eles estão decidindo a parar Neemias, decidindo acabar com Neemias. E é tão interessante no capítulo 4, versículo 4, o versículo 3, diz o seguinte, versículo 2 e 3: e falou na presença dos seus irmãos, o exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se sacrificarão, acabarão no só dia? Vivificarão os montões do pó aspera que foram queimados? E estava com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Olha como Neemias responde novamente: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio, a sua vergonha, a sua humilhação sobre a sua cabeça, e dá-nos surpresa na terra do cativeiro. Agora o versículo 10, 9 e 10: porém nós oramos o nosso Deus e pusemos uma guarda contra ele dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfalecerás força dos carregadores, o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. E disseram, porém, os nossos inimigos não saberão disso, e nem verão até que entremos no meio deles e o matemos, e assim faremos cessar a obra. Sabe o que era o objetivo do inimigo?
Vamos perturbar esse povo. Vamos cansar esse povo para que eles desistam. A nossa vida não é diferente. Às vezes o inimigo começa a atacar, começa a te bater, para que você canse. Pastor, eu estou cansado, porque aquilo que Deus colocou, chamou no meu coração para fazer é grande. O inimigo vai ter um propósito de cansar você, de fazer você desistir. Só que Neemias, como líder, sabe o que ele faz? Ele vai encorajar o povo. Não, vamos parar por aqui, não, vamos lutar, vamos proteger, vamos guerrear, vamos lutar. Ou seja, nós estamos construindo um muro para ser erguido. Só que o propósito de Deus é esses muros não podem ser erguidos. E às vezes a vida da tua vida não é diferente. Você diz: eu vou levantar onde, pastor? O meu muro de oração está quebrado, o meu muro de jejum está quebrado, o meu muro de comunicação está quebrado, o meu muro de comunicação com os filhos, com o marido está quebrado, o muro, pastor, da minha vida financeira está quebrado. E o inimigo quer te cansar, mas uma coisa é certa: se você começar a levantar o muro, não pare no meio do caminho, não desista no meio do caminho. E se você não começar a hoje à noite, começar a levantar os muros que estão caídos da tua vida. O inimigo queria fazer tudo. Isso que o diabo quer fazer, irmãos. Quer fazer em você o que ele desistir de tudo. Só que Neemias não. O camarada, ele foi decidido. Você não é uma pessoa determinada, uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé e uma pessoa determinada, irmão, ele vai muito mais além do que ele imagina. Só que entenda o que eu vou dizer. Vou voltar no capítulo 1, depois eu vou para o capítulo 6. Neemias, ele se preparou para aquele momento. Passou 4 meses, vou repetir, 4 meses em oração e jejum para aquele momento. E ele estava o quê? Determinado. Neemias era um homem comum, era um copeiro. Ele não era um pedreiro, depois ele se tornou um governador. Não era um engenheiro, mas era alguém que decidiu colocar a sua vida na mão de Deus, e Deus conduziu os passos. Escute o que eu vou dizer. Nós, qualquer um de nós, somos comuns, mas Deus usa homens e mulheres comuns para fazer grandes obras extraordinárias. Nós vamos entender que às vezes nós olhamos para nós e sentimos pequenos, mas nós entendemos sim, reconhecemos que nós somos pequenos e nós somos um vaso de barro, mas nós nunca podemos esquecer que nós temos um Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus que pega aquilo que não é para mostrar que Ele é, que Deus pega aquilo que as pessoas não dão nada para confundir os sábios, pega os fracos para confundir os fortes, pega aqueles que ninguém dá nada para dizer: não é sobre vocês, é sobre a minha presença na vida de vocês. Deus pega homens comuns para realizar grandes obras extraordinárias. Deus pega Davi do meio do pasto, do meio das ovelhas, para governar a grande nação de Israel. Deus pega Pedro, pescador. Deus pega João, pescador. Deus pega Tiago, pescador, para ser homens comuns da igreja, homens usados poderosamente na mão do Senhor. A ponto de Atos capítulo 3, capítulo 4, quando Pedro está diante das autoridades judeus, os líderes religiosos, vendo que Pedro e João orou e o paralítico levantou, aqueles homens com toda a sua teologia, com toda a sua sabedoria, diz como esses homens sendo idôneos, em outras palavras, analfabetos, pode realizar essas grandes obras. E Pedro pôde demonstrar que ele havia estado com Jesus. Pedro, em outras palavras, está dizendo: ei, eu posso não ter a capacidade para realizar milagre, eu posso ser um pescador simples, mas aquele que habita em mim é poderoso, aquele que habita em mim é grande, aquele que habita em mim realiza obra extraordinária através da minha vida. Você precisa entender: você pode ser muito pequenininho, mas o Deus que habita em você é grande para fazer coisas extraordinárias através da minha e da tua vida. Neemias se colocou à disposição do Senhor, e você precisa colocar à disposição de Deus. Deus aqui estou diante do Senhor, cumpre a tua vontade. E esse Neemias agora está o quê? Levantando o muro. E o inimigo está todo furioso, porque não consegue parar, não consegue fazer ninguém cessar a obra. E no capítulo 6, olha para você ver. Capítulo 6 vai dizer o seguinte: aqui a obra está sendo finalizada.
Sucedeu que ouvimos Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha alguma, ainda que a esse tempo eu não tinha posto as portas dos portais. E Sanbalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem, vamos congregar juntos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentaram me fazer o mal. E enviei mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que eu não poderei ir. Por que eu cessaria esta obra? Para eu ter com vocês? Do mesmo modo enviaram mensageiro a mim 4 vezes, da mesma forma, e eu lhe respondi. Escute, o propósito do inimigo era o quê? Tirar o seu foco. Vem aqui congregar com nós, porque enquanto o inimigo ele não consegue infiltrar o nosso meio, ele vai tentar ser o nosso amigo. Cuidado. Se o inimigo não encontra a oportunidade de brecha para entrar na tua vida, o que ele vai fazer? Eu tenho que se tornar amigo dele. Eu tenho que se tornar amigo delas, porque eu vou descobrir coisas. Precisamos ter algo de Deus, da parte de Deus, o discernimento de espírito. É saber aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede. Porque nossos olhos são limitados, nós vemos aquilo que está diante de nós, mas Deus vê além. Deus vê além. Então é necessário nós sermos, irmãos, pessoas que aproximam de você que um dia viu o seu mal, mas não conseguiu te destruir, e às vezes vai tentar ser o seu amigo ou a sua amiga hoje. Então há necessidade de pedir discernimento para Deus, porque aquilo que está oculto, Deus revela, aquilo que está escondido, Deus mostra. Enquanto nós estivermos em comunhão com Deus, aquilo que tiver oculto, Deus há de mostrar para nós. Enquanto nós estivermos em contato com Deus, nada que tiver oculto que não há de ser revelado, nada que tiver oculto que não há de ser manifestado. O inimigo pode até tentar, o homem pode até tentar enganar eu e também enganar você, mas enquanto nós estivermos em comunhão com Deus, Deus há de mostrar tudo para mim e para você. Enquanto Moisés estava no monte, 40 dias, no monte com o Senhor, e o povo lá embaixo fez o bezerro de ouro para adorar. Sabe o que Deus falou com Moisés? Moisés, pode descer, porque o teu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Moisés estava na presença de Deus. Enquanto Moisés estava na presença de Deus, Moisés não sabia nada que estava acontecendo lá embaixo, mas o próprio Deus revelou para Moisés o que estava acontecendo lá. Enquanto nós estivermos na presença de Deus, Deus começa a revelar aquilo que os nossos olhos não veem, aquilo que a nossa mente não percebe. Por isso que é uma necessidade de nós continuamente estarmos na presença de Deus, porque Deus mostra para mim e para você aquilo que os nossos olhos não veem e aquilo que a nossa mente não percebe. E assim os inimigos tentou agora tirar o inimigo do foco. E agora começa a inventar mentiras. Porque o inimigo é assim, irmãos, ele é sujo, ele é imundo, ele é imoral, ele é perverso, ele é cruel e ele é maligno. Por isso que o nome do diabo é denso. Então quem tem essas práticas se torna filho do diabo. Perverso, sanguinário, tentador, acusador, desleal, antiga serpente, dragão, Abaddon, Apolion e uma série de nomes feitos por aí lá. E esse inimigo agora queria o quê? Tentar fazer aquilo, matar Neemias. Já que nós não conseguimos, vamos tentar matar ele para cá, para que nós podemos agora matar ele. O que eles vão fazer agora? Vai ser inventar mentira. Você com o texto aberto. Versículo 5. Então Sanbalate, ainda pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem diz: tu e os judeus que tentais rebelar, então edificais o muro, tu te farás rei dele segundo essas palavras, que pusestes profeta para pregar em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá, de modo que ouviu o rei segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Versículo 8. Porém eu mandei dizer que tudo que dizes, coisa nenhuma sucede, mas tudo no teu coração inventa. Que é isso, pastor? Olha as mentiras. Já que nós não conseguimos adentrar no meio de vocês para fazer vocês parar a obra, eles contrataram profeta, falsos profetas, para começar a pregar, dizendo: ó, Neemias está querendo ser rei. Neemias agora está querendo ser rei de Jerusalém.
Só que Neemias, para lá em Jerusalém, ele havia pedido autorização para o rei. Só que o inimigo disse: não, vou mentir. Vamos levantar profetas para falar, pregar profecias mentirosas contra a vida de Neemias. Abre parênteses aqui, não deu por instrução. Cuidado com o que você ouve. Entenda o que eu vou dizer. A Bíblia diz: examinar tudo, retém aquilo que é bom. Nós precisamos estar ligados, atentos àquilo que nós ouvimos, porque há pessoas que falam em nome de Deus aquilo que Deus não mandou falar. E quando aquilo não acontece, as pessoas ficam frustradas, as pessoas ficam decepcionadas, as pessoas dizem: Deus falou e Deus não cumpriu. Não. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus manda, Deus responsabiliza daquilo que Ele manda. Mas há muitos que usam o nome de Deus para falar aquilo que Deus não mandou. E Deus não tem compromisso com aquilo que não tem compromisso com a tua palavra. Ou na verdade, Deus tem compromisso com a tua palavra. Se eu pregar a tua palavra, se eu falar a palavra do Senhor, Deus tem responsabilidade de cumprir aquilo que Ele falou. Mas levantaram os profetas para falar que Neemias queria ser rei. Pagaram o profeta. Irmão, hoje nós vivemos uma onda de pessoas que são pagas para profetizar aquilo que o homem quer ouvir. Você duvida disso? Tem muitos que são pagos para profetizar aquilo que as pessoas querem ouvir. A Bíblia diz, eu vou usar um texto bíblico agora: Jezabel tinha 850 profetas e comia a mesa dela. Esses profetas não profetizavam aquilo que ela queria. Ou seja, eu pago para vocês e vocês profetizam o que eu quero. Mas o profeta de Deus não profetiza aquilo que o povo quer. O profeta de Deus profetiza aquilo que Deus manda, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus quer que ele fala. O profeta verdadeiro não, ele não é comprado. O profeta verdadeiro não aceita suborno. O profeta verdadeiro, ele está diante de Deus para anunciar a mensagem de Deus. Esses profetas agora estão profetizando algo contra a mentira de inimigo. Só que ele não para. Ele diz: ei, você está com mentira. Só que Neemias continua. Agora no versículo 15. No versículo 15 que eu li: e acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de agosto ou setembro, em 52 dias. Que vamos, isso aqui foi Deus tudo. Sabe o que era o muro que protegia a cidade? Não são tijolos, barreira que nós conhecemos, não. São os pedras enormes para a construção do muro. 52 dias. Aquela cidade estava debaixo de escombro. Tinha que fazer uma limpeza para voltar naquele lugar. Para levantar os muros foi um milagre de Deus. Foi a mão de Deus. E no versículo 16, continua: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que havia em redor de nós, temeram e sentiram humilhado, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Ou seja, preste atenção: se Deus colocou algo para você fazer, faça, porque os mesmos que zombaram, os mesmos que criticaram, o mesmo que falam mentira, terão que ver que Deus é na nossa vida, terão que ver que Deus é conosco.
parente, de um amigo, de um vizinho, de um conhecido, e você olha para a vida dele e está tudo caído, está tudo destruído. Então Deus nesta noite conta com você, para que você seja um instrumento reparador de brecha, para que você seja um instrumento para tocar as vidas que estão precisando de ajuda. E Deus pode contar contigo. O Senhor pode contar contigo nessa noite. Porque tem uma coisa, se nós não sentimos empatia pela dor do outro, irmão, nós vamos se converter. Nós vamos se converter, porque o amor de Cristo é demonstrado por palavra, o amor de Deus é demonstrado por obra. 1 João capítulo 2 vai dizer o seguinte: filhinhos, não amemos somente de palavra, mas de obras. Ou você reunindo, mas você para lá, para cá não. O amor faz você se movimentar. O amor faz você sair do seu acomodismo e erguer a mão do necessitado. O amor faz você sair do seu momento de conforto e estender a tua mão para quem não tem recurso. Uma coisa é certa: quando Deus colocou algo no teu coração, descansa o teu coração, porque aquilo que você precisa para fazer, pode ter certeza que Deus está mandando. Que Deus está mandando. Em nome de Jesus, se coloca de pé e você pode dar uma palavra.